A mensagem chegou às 15h47 do dia 28 de dezembro, justamente quando eu estava revisando as projeções do quarto trimestre com meu CFO, Marcos. Irmão, não venha para a festa de Ano Novo. Minha noiva é advogada corporativa na Davis & Polk. Ela não pode saber sobre a sua situação. Fiquei olhando para a mensagem por um momento. Minha situação, era assim que eles estavam chamando agora. Antes que eu pudesse responder, o grupo de família explodiu de mensagens. Boom. Marcos está certo, querida. Isso é importante para a carreira dele. Papai, Amanda vem de uma família muito prestigiada. Precisamos causar a impressão certa. Irmã Jenna, talvez no próximo ano, quando você resolver as coisas. Observei as mensagens se acumularem. 3 pontinhos apareceram sob o nome de Marcos novamente. Marcos. Amanda acha que eu venho de uma família de vencedores. Ter você lá complicaria essa narrativa. Entende, né? Minha assistente executiva, David, bateu na porta de vidro. Senhorita T, o conselho quer adiantar a sessão de estratégia de amanhã. Eles estão preocupados com o cronograma da Davis & Polk. Levantei um dedo. David assentiu e se afastou. Estamos fazendo isso por você também, querida. De qualquer forma, você não se sentiria confortável. Os amigos da Amanda são todos advogados de Ivy League e banqueiros de investimento. Papai, o pai dela é sócio sênior na Sullivan & Cromwell. São pessoas importantes. Respirei fundo e digitei 2 palavras. Entendi. Marcos, obrigado por ser compreensivo sobre isso. Eu vou compensar você. Coloquei o telefone na mesa e olhei para David através do vidro. Ele segurava uma pasta de couro com o logo da nossa empresa em dourado, Meridian Technologies. Diga ao conselho que 14 horas está ótimo, falei. E confirmei que a Davis & Polk enviaria toda a equipe de M&A para a reunião do dia 2 de janeiro. Já confirmado, disse David. Sócios seniores, associados, tudo. É a maior possível aquisição de cliente do ano deles. Sorri. Perfeito. Não foi sempre assim. Crescendo, eu era a decepção da família em treinamento. Marcos era o filho dourado, atleta do time principal, governo estudantil, aceitação antecipada em Princeton. Jenna era socialite que se casou com um dermatologista e entrou para o clube de campo. E eu era quieta, a esquisita, a que passava os fins de semana programando no quarto em vez de ir às festas. Sarah precisa trabalhar suas habilidades sociais. Ouvi minha mãe dizer ao grupo de bridge quando eu tinha 16 anos. Ela é muito introspectiva. Meu pai era mais direto. Seu irmão vai comandar uma empresa da Fortune 500 algum dia. Você precisa pensar em metas realistas. Quando entrei no MIT, não houve jantar de comemoração. Marcos acabará de entrar no caminho para se tornar sócio em sua consultoria, e essa era a verdadeira notícia. Minha carta de aceitação ficou no balcão da cozinha por 3 dias antes da minha mãe guardá-la. Ciência da computação, disse meu pai, sem esconder totalmente a decepção. Bem, alguém tem que dar suporte técnico. Me formei aos 20 anos, comecei minha primeira empresa aos 21. Ela fracassou espetacularmente em 8 meses. O grupo da família foi brutal. Pai, talvez seja a hora de pensar em pós-graduação, fazer um MBA, algo prático. Marcos, posso perguntar sobre vagas de nível inicial se você quiser levar a carreira a sério. Não há vergonha em trabalhar para uma empresa consolidada, querida. Não contei sobre a segunda empresa, nem sobre a terceira. A quarta, Meridian Technologies. Comecei no meu apartamento estúdio com $15.000 de economias e um algoritmo inovador de otimização da cadeia de suprimentos, que vinha desenvolvendo desde o 2º ano da faculdade. Não contei quando conseguimos nosso primeiro cliente, uma empresa de logística de médio porte disposta a tentar qualquer coisa para reduzir custos. Não contei quando a eficiência desse cliente melhorou 34% no primeiro trimestre. Não contei quando a Forbes ligou para uma entrevista. Não contei quando fechamos nossa série A de $12 milhões. Quando a Meridian alcançou a série B, $185 milhões liderados pela Sequoia Capital, aprendi algo valioso. Minha família não precisava saber.
Eles deixaram claro qual era o meu teto. Eu não devia a eles atualizações sobre o quanto eu havia ultrapassado. No dia de ação de graças, 2 anos atrás, Marcos trouxe sua nova namorada, Amanda. Harvard Law, prática corporativa de M&A na Davis & Polk, dinheiro de família que vinha de 4 gerações. Amanda acabou de se tornar associada sênior, anunciou Marcos orgulhoso. A mais jovem da turma. Incrível, exclamou mamãe. Que tipo de direito? Fusões e aquisições, disse Amanda, sorrindo com dentes perfeitos. Cuidamos de grandes transações corporativas. Principalmente no setor de tecnologia. Ele se virou educadamente para mim. E você, Sarah? O que faz? Trabalho com tecnologia, respondi. Oh, que legal! Em qual empresa? Uma startup, software para cadeia de suprimentos. Vi os olhos dela se perderem levemente. Parece interessante. Marcos apertou a mão dela. Sarah ainda está tentando se encontrar. O mundo das startups é difícil. Ah, com certeza, concordou Amanda. Vemos isso o tempo todo. A maioria não dá certo. Ele falou com gentileza, até com simpatia. Mas é ótimo que você esteja tentando. Muito corajosa. Assenti e mudei de assunto. Isso foi há 18 meses. Desde então, a Meridian havia crescido para 450 funcionários em 4 países. Nossa avaliação atingiu 2,1 bilhões de dólares após a Série C. A Fortune acabará de me incluir na lista 40 Under 40. Estávamos em negociações ativas para adquirir um dos nossos maiores concorrentes, um negócio que nos tornaria força dominante em otimização de cadeias de suprimentos corporativas. E a Davis & Polk estava representando a empresa que íamos adquirir. Não construí a Meridian para provar nada à minha família. Construí porque o problema era fascinante e a solução, elegante. E porque, às 2 da manhã, quando finalmente resolvi o algoritmo principal, me senti mais viva do que jamais me sentirá em qualquer jantar de família. Mas estaria mentindo se dissesse que a indiferença deles não alimentava algo. Cada já pensou em um emprego de verdade? Virava mais um dia de trabalho de 16 horas. Cada Marcos fechou outro grande negócio virava mais um cliente assinado. Cada vez que eu não era convidada para algo porque não caberia ali se tornava mais uma razão para garantir que, eventualmente, eu dominaria o ambiente que eles achavam que eu não pertencia. Minha equipe não sabia sobre minha situação familiar. David sabia que eu mantinha minha vida pessoal privada. Minha CTO, Rebecca, sabia que eu nunca atendia ligações durante reuniões do conselho. Meu consultor jurídico, James, sabia que eu tinha construído essa empresa com algo a provar, embora nunca tivesse perguntado o que. Você é diferente, Rebecca disse uma vez, depois de lançarmos um produto impossível em 6 semanas. A maioria dos CEOs com quem trabalhei faz isso pelo dinheiro ou pelo status. Você faz como se estivesse tentando reescrever algo. Talvez eu esteja, respondi. O negócio com a Davis & Polk caiu no nosso colo em outubro. A Techoflow Solutions, uma empresa de 800 milhões de dólares que dominava o mercado da Costa Leste há uma década, estava em dificuldades. Sua tecnologia estava desatualizada. A liderança estava envelhecendo. Queriam vender enquanto ainda podiam cobrar um prêmio. Nós queríamos a lista de clientes e a participação de mercado deles. A Davis & Polk representava a Techoflow, o que significava que Amanda Whitmore, associada sênior, estava na equipe do negócio. Eu tinha visto o nome dela nos documentos iniciais de divulgação. Meu estômago caiu. Problema? Perguntou James, notando minha expressão. Não, nenhum problema. Não contei a ele que Amanda estava prestes a se casar com meu irmão. Não contei que minha família não fazia ideia de que eu era CEO da Meridian Technologies. Não contei que Amanda me olhara com pena no dia de ação de graças e dissera, a maioria não dá certo. Apenas disse a ele para seguir com a aquisição. Passei a véspera de ano novo no meu apartamento, com comida tailandesa e uma garrafa de champanhe caríssimo que um cliente enviou. Meu telefone vibrou a noite inteira. O grupo da família estava ativo. Fotos surgiam, Marcos e Amanda em alguma festa no terraço em Manhattan. Mamãe e papai de traje de coquetel.
Jenna e o marido com taças de champanhe. Noite tão bonita. Os pais da Amanda são adoráveis. Jenna não acredita que Marcus encontrou alguém tão perfeita. Papai, foto com o pai da Amanda. Ele acabará de fechar uma fusão de 2 bilhões. Histórias incríveis. Às 23h47, uma mensagem privada de Marcus. Marcus, obrigado novamente por entender sobre hoje à noite. O pai da Amanda estava perguntando sobre a minha família. Mais fácil assim. Você sabe como é. Fiquei olhando para a mensagem. Mais fácil assim. Digitei, espero que esteja se divertindo. Não adicionei o que estava pensando. Em 32 horas, sua noiva entraria na maior reunião da carreira dela e descobriria exatamente quem eu sou. À meia-noite, brindei comigo mesma no espelho. Feliz Ano Novo, Sarah. Vamos tornar interessante. A equipe da Davis & Polk chegaria às 10 horas. Cheguei ao escritório às 6 horas. Nossa sede ocupava os andares 47 a 52 de uma torre de vidro no centro de Seattle. Meu escritório ficava no canto do 52º andar, com a cidade se espalhando abaixo e as montanhas ao fundo. David já estava lá com café. Hoje é o dia, disse ele. Negociações finais da TechFlow. A equipe deles confirmou presença completa, 3 sócios seniores, 5 associados, equipe de apoio paralegal. Vão trazer o CEO da TechFlow, o presidente do conselho e os associados da Davis & Polk. David conferiu o tablet. Amanda Whitmore está listada como segunda cadeira na transação. Ela apresentará partes dos achados da due diligence. Assenti lentamente. Perfeito. Rebecca apareceu na minha porta. Você está pronta para isso? A TechFlow está tentando renegociar as cláusulas do earnout. Podem tentar, disse eu. Nossa oferta é final. Jamie se juntou a nós. Revisei tudo 3 vezes. Estamos à prova de falhas. Essa é a aquisição mais limpa que já estruturei. Olhei para minha equipe. Eles trabalharam 6 meses nesse negócio. Noites longas, chamadas nos fins de semana, revisões sem fim. Merecem ver o fechamento, e merecem me ver conduzindo isso. Sala de conferência A. Eu apresentarei as observações iniciais. Rebecca, você cuidará da integração tecnológica. James, você tem a estrutura legal. David, garanta que a equipe deles tenha tudo o que precisa. Você vai apresentar pessoalmente? Rebecca pareceu surpresa. Normalmente deixo a equipe liderar as negociações enquanto observo. Hoje, sou eu, respondi. Às 9h45, David bateu na porta. Eles estão no saguão. A segurança está trazendo-os. Levantei-me e ajeitei o paletó. Tom Ford azul marinho sob medida, cachecol Hermes, saltos Louboutin. Vesti-me com cuidado, não para impressionar, mas para me lembrar de quem me tornei. A mulher que foi excluída da festa de Ano Novo não existia mais. Mas a mulher que construiu uma empresa de 2,1 bilhões de dólares a partir de um apartamento-estúdio estava prestes a fazer uma grande entrada. A sala de conferência era nosso espaço principal, mesa de mármore de 12 metros, janelas do chão ao teto, logo da Meridian gravado no vidro da parede oposta. Telas embutidas na mesa para apresentações. Eu já estava sentada na cabeceira quando eles chegaram. David abriu as portas. Senhoras e senhores, bem-vindos à Meridian Technologies. A equipe da Davis & Polk entrou primeiro. 3 sócios seniores na casa dos 50 e 60 anos. Ternos perfeitamente cortados, pastas de couro. Atrás deles, os associados. Amanda Whitmore estava em terceiro lugar. Entrou olhando algo no tablet, sem levantar a cabeça. Profissional, focada. O cabelo loiro preso em um coque impecável. Vestia um terninho cinza da Fiore que provavelmente custava $2.000. Ainda não tinha olhado para cima. O CEO da TechFlow, Richard Morrison, entrou em seguida. Cabelo grisalho, distinto, claramente desconfortável com a venda do trabalho da vida dele. O presidente do conselho veio logo atrás. David indicou os assentos. Por favor, fiquem à vontade.
A senhorita Tim começará em breve. Foi quando Amanda finalmente levantou a cabeça. Seus olhos percorreram a sala profissionalmente, catalogando os rostos, até pousarem em mim na cabeceira da mesa. Vi o reconhecimento bater nela. Era como assistir a um sistema travando em tempo real. Seu tablet escorregou. Ela o segurou. A boca abriu levemente. Sarah, disse ela. O sócio sênior ao lado dela, Lawrence Whitfield, franziu a testa. Sabe, senhorita Tim. Sorri de forma agradável. Olá, Amanda. Por favor, sente-se. Ela não se moveu. A sala ficou muito silenciosa. Lawrence olhou entre nós. Amanda, desculpe, ela conseguiu dizer. Eu não percebi que você era CEO da Meridian Technologies. Terminei com suavidade. Nunca mencionamos isso. O rosto dela mudou de pálido para vermelho vivo. Você disse que trabalha em uma startup. Sim. Nesta. Rebecca, sentada à minha direita, me olhou com uma diversão mal disfarçada. James, à minha esquerda, manteve a expressão de pôquer perfeita, mas eu pude ver o canto da boca dele tremer. Lawrence Whitfield se recuperou com profissionalismo. Bem, vamos começar? Todos tomaram seus lugares. Amanda afundou em uma cadeira perto do meio da mesa, ainda me encarando. Um dos outros associados inclinou-se e sussurrou algo para ela. Ela balançou a cabeça, incapaz de responder. Levantei-me e ativei a tela de apresentação. Obrigada a todos por virem. Sou Sarah Tim, fundadora e CEO da Meridian Technologies. Estávamos ansiosos por esta reunião. Minha voz estava firme. Venham. Esta é minha sala de reuniões, minha empresa, meu negócio. Estamos aqui para finalizar a aquisição da TechFlow Solutions. Nossa oferta é de $840 milhões, estruturada como $600 milhões em dinheiro e $240 milhões em earnouts baseados em desempenho ao longo de 3 anos. Apresentei a eles a apresentação, a análise de mercado, a estratégia de integração e o roadmap tecnológico. Minha equipe havia preparado tudo perfeitamente. Richard Morrison fez perguntas afiadas. Respondi a cada uma diretamente, com números e projeções que a própria equipe dele teve que reconhecer como agressivas, mas alcançáveis. 40 minutos depois, Lawrence Whitfield falou. Senhorita Tim, suas projeções assumem crescimento de 40% ao ano. Isso é ambicioso. A Meridian tem uma média de 47% de crescimento anual nos últimos 4 anos, respondi. Não estamos projetando. Estamos sendo conservadores. Uma das outras sócias da Davis Pock, Patricia Heng, assentiu apropriadamente. Sua due diligence foi minuciosa. Apreciamos isso. Não perdemos tempo, disse eu. Este negócio faz sentido para ambas as partes. A TechFlow poderá se aposentar com um prêmio. Nós ganhamos penetração imediata no mercado da Costa Leste. É elegante. Amanda ainda não havia falado. Ela olhava para suas anotações, a caneta parada sobre o papel. Lawrence fez um gesto para ela. Amanda, você queria falar sobre os protocolos de transferência de IP? Ela levantou a cabeça como se tivesse levado um choque. Sim, o TUM. Ela gaguejou com o tablet, as mãos tremendo. Patrícia inclinou-se para a frente. O cronograma de transferência de tecnologia sussurrou. Certo. Sim, a tecnologia, disse Amanda, com a voz falhando. Desculpem, preciso de um momento. Ela se levantou abruptamente e saiu da sala de conferências. A mandíbula de Lawrence se apertou. Minhas desculpas. Vamos fazer um breve intervalo. A sala esvaziou, mas minha equipe ficou. Rebecca explodiu em risadas assim que a porta se fechou. Ei, o que foi isso? Ela parecia ter visto um fantasma. Era a noiva do meu irmão, disse eu calmamente. As sobrancelhas de James se levantaram. Seus irmãos? O que vai se casar? O mesmo que me disse para não ir à festa de Ano Novo porque eu o envergonharia na frente dela. A boca de Rebecca caiu aberta. Você está brincando. Ele me mandou mensagem em 28 de dezembro.
Disse que ela era advogada corporativa na Davis & Polk e que não podia saber sobre a minha situação. David, parado na porta, fez um som engasgado. Sua situação sendo isso? Gesticulou para a sala. Aparentemente, administrar uma empresa bilionária é constrangedor para a família. James recostou-se na cadeira. Então ela não faz ideia de quem você é, achou que você trabalhava em uma startup fracassada. Sentiu pena de você no dia de ação de graças. Rebecca agora estava sorrindo de orelha a orelha. Este é o melhor dia da minha vida profissional. Através da parede de vidro da sala de conferências, eu podia ver Amanda no corredor. Ela estava no celular, andando de um lado para o outro, a mão livre pressionada à testa. Devemos nos preocupar com o negócio? Perguntou James. Não respondi. A Davis & Polk é profissional demais para deixar drama pessoal afetar uma transação de 840 milhões de dólares. Eles vão retirar Amanda da apresentação, se for necessário. 5 minutos depois, Lawrence Whitfield retornou sozinho. Senhorita Tim, minhas desculpas. A associada Whitmore está lidando com um assunto pessoal. Eu mesmo vou apresentar as partes dela. Claro, disse eu. Espero que esteja tudo bem. Sua expressão sugeria que ele não fazia ideia do que havia acontecido, mas estava profundamente irritado com a situação. Podemos continuar? Nos reunimos novamente. Amanda não voltou. Patrícia Huang assumiu a discussão sobre a transferência de IP. A reunião seguiu sem problemas. Às 13 horas, havíamos terminado. Richard Morrison levantou-se e estendeu a mão. Senhorita Tim, você construiu algo notável. Tenho orgulho de ver a TechFlow fazer parte disso. Vamos honrar o que você construiu, prometi. Lawrence reuniu seus materiais. Nosso escritório terá os documentos finais prontos até o final da semana. Perfeito, disse eu. Obrigada pelo trabalho de vocês. Enquanto a equipe da Davis & Polk saía, Patrícia Hong pausou. Senhorita Tim, não sei o que aconteceu com a associada Whitmore, mas peço desculpas pela interrupção. Não é necessário se desculpar, disse eu. Essas coisas acontecem. Ele me estudou por um momento. Você lidou com isso com uma graça notável. Depois que eles saíram, David fechou a porta. Seu telefone está enlouquecendo. Verifiquei, 43 chamadas perdidas, 67 mensagens, todas da minha família. As mensagens começaram 20 minutos após o início da reunião. Marcos, me liga agora. Marcos, que diabos? Sarah. Marcos. Amanda está surtando. Sarah. Marcos disse que houve algum tipo de mal-entendido. Marcos, você disse a Amanda que eu trabalhava em uma startup. Marcos, você deixou ela pensar que eu estava com dificuldades. Papai, isso está muito confuso. Alguém pode explicar o que está acontecendo? Jenna, você nos mentiu? Rolei por todas as mensagens. Então abri o grupo da família e digitei, eu nunca menti. Vocês nunca perguntaram. Meu telefone tocou imediatamente. Marcos. Deixei ir para a caixa postal. Tocou novamente. Silenciei e coloquei o celular com a tela virada para baixo na minha mesa. David bateu na porta. Sua reunião com o conselho das 14 horas começa em 10 minutos. Estarei lá. E tem alguém no saguão, disse que é sua mãe. Fechei os olhos. Pode mandá-la subir. 5 minutos depois, minha mãe apareceu na porta. Claramente, havia corrido de onde quer que estivesse. O casaco mal abotoado, o cabelo desalinhado. Ela parou ao ver meu escritório, a vista, o tamanho, o logo da Meridian na parede, a capa da Fortune emoldurada com meu rosto. Sarah disse baixinho. O que é isso? Esta é a minha empresa, respondi. Meridian Technologies. Eu a fundei há 6 anos. Ela sentou-se lentamente na cadeira à minha frente. 6 anos e você nunca nos contou. Nunca perguntou o que eu estava fazendo. Você disse que trabalhava em tecnologia, em uma startup. Esta é uma startup. Só que bem-sucedida.
Ela olhou ao redor novamente, processando tudo. Marcos disse: Amanda te conheceu em uma sala de reunião. Você estava conduzindo uma reunião de aquisição. Estamos comprando a TechFlow Solutions por $840 milhões. A Davis & Polk está representando eles. O escritório da Amanda confirmei. As mãos da minha mãe tremiam. Ela ligou para Marcos em pânico. Ela disse: Você era CEO. Ele pensou que ela estava confusa. Achou que talvez você fosse assistente de alguém e ela tivesse se confundido. Eu sou, mãe. Desde que comecei esta empresa, no meu apartamento estúdio, com $15 mil. 15 mil? Ela murmurou, sem acreditar. Eu não entendo. Quando Marcos começou no trabalho de consultoria, pensávamos que você estava com dificuldades. Eu estava construindo algo, disse eu, mantendo a voz calma, mas vocês nos deixaram pensar isso no dia de ação de graças, quando Amanda perguntou o que eu fazia. Eu disse que trabalhava em tecnologia, em uma startup. É verdade. Ela respirou fundo. Mas você não contou que era dona dela. Ela não perguntou, respondi, mantendo a voz firme. Ela assumiu que eu estava fracassando e sentiu pena de mim. Todos vocês sentiram. Minha mãe estremeceu. Isso não é justo, não é? Quando entrei no MIT, papai disse que alguém tinha que fazer o suporte técnico. Quando minha primeira empresa falhou, vocês sugeriram que eu arrumasse um emprego de verdade. Quando Marcos virou sócio na empresa dele, vocês fizeram uma festa para ele. Quando a Meridian fechou nossa série A de $12 milhões, mamãe, eu tinha 23 anos e vocês nem sabiam que isso tinha acontecido. Vocês não nos contaram porque deixaram muito claro o que achavam que eu era capaz de fazer. Ela recostou-se, ferida. Então isso é vingança? Não, disse eu. Isso é eu vivendo a minha vida, construindo algo do qual me orgulho. Vocês é que decidiram que eu era um desastre. Eu apenas parei de tentar convencê-los do contrário. Marcos disse que você arruinou o ano novo dele. Eu não estive no ano novo dele. Esse era o ponto. Sabe o que quero dizer? Amanda está mortificada. Ela contou para toda a família que Marcos vem de uma família de vencedores. E então ela entra em uma reunião e descobre que é irmã dele. Ela gesticulou, impotente, é mais bem-sucedida do que ela esperava. Você está sendo cruel. Estou? Me levantei. Tenho uma reunião do conselho em 3 minutos, mãe. Você pode ficar em Seattle e jantarmos hoje à noite, mas agora eu tenho uma empresa para administrar. Ela também se levantou, pegando o casaco. Na porta, fez uma pausa. Seu pai está muito chateado. Lamento ouvir isso. Pensávamos que conhecíamos você. Mas você nunca tentou me conhecer, disse eu, calmamente. Vocês decidiram quem eu era quando eu tinha 16 anos e nunca atualizaram sua avaliação. Ela saiu sem responder. A reunião do conselho durou até 16h30, planejamento estratégico para o primeiro trimestre, aprovações de orçamento, discussão do cronograma de integração da TechFlow. Quando voltei ao meu escritório, David estava me esperando com uma garrafa de uísque e 2 copos. Foi tão ruim assim? Perguntei. Sua família ligou mais 17 vezes. Seu irmão está no saguão. Despejei 2 dedos de uísque. Pode mandá-lo subir. Marcos parecia diferente no meu escritório, menor de algum jeito. Vestia o uniforme padrão da empresa de consultoria, terno azul marinho, camisa branca, gravata vermelha. O uniforme de quem trabalha duro para parecer bem-sucedido. Ele olhou para meu escritório do mesmo jeito que minha mãe havia olhado, e então para mim. Jesus Cristo, Sara. Olá, Marcos. Ele nem conseguia terminar as frases. Amanda disse que você era CEO. Eu disse a ela que estava enganada, que você trabalhava em alguma empresa de software pequena. Ela me enviou seu perfil da Forbes. Ele levantou o celular. Meu rosto encarava a tela, 40 under 40. Patrimônio estimado em $400 milhões. Ele olhou para cima. Isso é real? A estimativa é baixa, disse eu. Mas perto o suficiente. Ele sentou-se pesadamente.
Por que você não nos contou? Quando eu deveria ter contado? Quando você anunciou seu noivado e passou 45 minutos falando sobre a carreira da Amanda? Quando o papai explicou no jantar de Natal como as consultorias funcionam? Quando você me mandou mensagem para eu não ir ao Ano Novo porque te envergonharia? Eu não quis dizer. Você quis dizer, interrompi. Você quis dizer cada palavra. Você ficou envergonhado de mim. Não queria que sua noiva bem-sucedida soubesse que você tinha uma irmã que era um fracasso. Eu não disse que você era um fracasso. Você disse que eu ia te envergonhar. Disse que Amanda não podia saber sobre a minha situação. Peguei meu copo. Minha situação sendo isso, murmurei. Ele olhou ao redor novamente. Não entendo por que você escondeu. Eu não escondi nada. Apenas parei de incluí-los. Tomei um gole. Quando comecei esta empresa, trabalhava 100 horas por semana. Dormia no escritório. Vivendo de ramen e café. E em cada jantar de família, em cada ligação, em cada feriado, vocês falavam sobre suas conquistas enquanto eu sentava ali e sorria. Você poderia nos ter contado no que estava trabalhando. Eu tentei uma vez. Lembra? 2 natais atrás, mencionei que havíamos assinado nosso primeiro grande cliente. Papai mudou de assunto para perguntar sobre a sua promoção. Marcos ficou quieto, então parei de tentar. Continuei. Eu construí esta empresa com pessoas que acreditavam em mim, meus investidores, pessoas que não precisavam que eu provasse meu valor para serem ouvidas. Amanda está devastada, ele disse finalmente. Amanda sentiu pena de mim. Ela me olhou como se eu fosse um caso de caridade. E você deixou, eu disse. O que devo dizer a ela? Isso não é problema meu, Marcos. Ele se levantou, agora com raiva. Você me fez parecer um idiota. Não disse eu, você se fez parecer um idiota. Você assumiu que sua irmã era um fracasso e construiu seu relacionamento com base nessa suposição. Isso é com você. Isso vai arruinar as coisas com a família dela. Então você tem uma escolha a fazer, eu disse, olhando nos olhos. Que escolha? Se você vai passar seu jantar de noivado se desculpando por ter uma irmã bem-sucedida ou se vai descobrir porque precisava que eu fosse mal-sucedida em primeiro lugar. Ele saiu sem responder. As 2 semanas seguintes foram um caos. Amanda solicitou transferência para o escritório da Davis & Polk em DC. O escritório concedeu. Laurence Whitfield me enviou um pedido formal de desculpas pela interrupção e uma garrafa de vinho que custava mais que um carro. A aquisição da TechFlow foi concluída sem incidentes. Richard Morrison me enviou um bilhete escrito à mão agradecendo por honrar seu legado. Marcos e Amanda adiaram a festa de noivado. O grupo da família no chat ficou silencioso. Então, em 18 de janeiro, recebi uma mensagem do papai. Pai, podemos conversar? Só você e eu. Nos encontramos em uma cafeteria perto do meu apartamento. Terreno neutro. Ele parecia mais velho do que eu lembrava. Cansado. Sua mãe diz que te devo um pedido de desculpas, começou. Você acha que deve? Mexeu o café por um longo tempo. Li a matéria da Fortune, toda, o perfil completo. E você construiu algo extraordinário. Olhou para cima e eu não tinha ideia do que ele diria a seguir. Sei. O artigo mencionou que você começou com $15 mil no seu estúdio de 37 metros quadrados. Enquanto isso, eu dizia para você fazer MBA e arrumar um emprego de verdade. Ele fez uma pausa. Por que você não nos contou? Porque vocês haviam deixado muito claro que não acreditavam que eu conseguiria. Isso não é. Ele parou. É justo. Provavelmente justo. Suspirou. Você sempre foi tão quieta, tão diferente do Marcos e da Jenna. Achei que você precisava de direção, de estrutura. Pensei que estava ajudando, dizendo para mirar mais baixo, tentando te proteger do fracasso. Você encontrou meu olhar. Eu estava errado. Era a primeira vez que eu ouvia aquelas palavras. Marcos está tendo dificuldades, continuou. Amanda está tendo dificuldades. Sua mãe está confusa e magoada. Jenna me ligou ontem chorando porque não entende o que aconteceu.
O que aconteceu foi que todos vocês decidiram que eu era um embaraço e me impediram de ir à festa de Ano Novo. E então descobriram que eu não era quem pensavam que eu era. Nunca pensamos que você fosse um embaraço. Puxei meu celular e mostrei a mensagem de Marcos. Ela não pode saber sobre a sua situação. Papai leu. Seu maxilar se apertou. Isso não é aceitável, mas é honesto. É assim que vocês me viam. Aqui não se encaixava. Aqui diminuiria a energia. Desculpe, disse-lhe baixinho. Por quê, especificamente? Ele pareceu surpreso com a pergunta, depois pensativo. Por não ter perguntado no que você estava trabalhando. Por assumir que precisava do meu conselho em vez do meu apoio. Por não celebrar o MIT como celebramos a aceitação do Marcos em Princeton. Ele pausou por não conhecer minha própria filha. Minha garganta se apertou. A matéria dizia que você emprega 450 pessoas. Continuou, que você criou 300 milhões de dólares em valor para seus investidores, que está desenvolvendo tecnologias que podem revolucionar as cadeias de suprimentos globais. Ele balançou a cabeça. E eu pensei que você precisava da minha ajuda para conseguir um emprego de nível inicial. Sim. Tenho orgulho de você, Sarah. Eu deveria ter dito isso há 6 anos. Estou dizendo agora. Respirei fundo. Obrigada. Podemos. Ele hesitou. Há um caminho para a família seguir em frente? Não sei, disse honestamente. Marcos me enviou ontem uma mensagem de desculpas. Tinha 3 linhas e terminava com: isso tem sido muito difícil para Amanda. Papai estremeceu. Mamãe ligou para perguntar se eu poderia amenizar as coisas com a família da Amanda, continuei. Jenna quer saber se posso arrumar clientes de consultoria para o marido dela. Isso não é certo. Não, não é. Ele ficou em silêncio por um longo momento. O que você precisa de nós? Preciso que vocês me vejam, disse eu. Não como a filha decepcionante que precisa ser gerenciada. Não como a estranha que não se encaixa. Não como um recurso a ser aproveitado. Apenas eu, a CEO de uma empresa multibilionária, a pessoa que sempre fui. Vocês simplesmente não estavam prestando atenção. Ele assentiu lentamente. Justo. E você tem razão. Terminou o café. Não posso falar pelo Marcos, sua mãe ou a Jenna, mas gostaria de tentar te enxergar, se você me deixar. Como seria isso? Um jantar por mês. Só nós. Você me conta sobre a sua empresa. Eu escuto. Aprendo sobre sua vida. Sobre o que você está construindo. Ele pausou e coloco em dia 6 anos sendo um pai terrível. Apesar de tudo, sorri. Você não foi terrível. Eu fui ausente. Isso é pior. Uma vez por mês, disse eu, mas da primeira vez que você me der um conselho de carreira, estou fora. Ele riu. Fechado. 3 meses depois, Marcos e Amanda terminaram. Soube por Jenna, que soube pela mamãe, que soube pela recepcionista do terapeuta do Marcos. A cadeia de informações familiares permanecia absurda. Amanda aparentemente disse a Marcos que não poderia se casar com alguém de uma família com dinâmicas tão complicadas, o que era uma forma educada de dizer que não conseguia superar a humilhação de ter sentido pena de mim por 18 meses e depois descobrir que eu poderia comprar a empresa do pai dela, se quisesse. Eu não queria. Tinha coisas melhores para fazer. Papai e eu jantávamos uma vez por mês, como prometido. Ele ouvia mais do que falava. Perguntava sobre minha equipe, minha tecnologia, minha visão. Aprendeu a diferença entre financiamento Série A e Série C. Parou de dar conselhos. No nosso terceiro jantar, disse: eu contei para meus amigos de golfe sobre você, sobre a Meridian. Sim, mostrei a eles a matéria da Forbes. Eles ficaram impressionados. Bom. Um deles perguntou por que nunca tinham ouvido você mencionar a mim antes. Ele ficou desconfortável. O que você disse? Que eu era um idiota que não reconhecia o brilhantismo quando ele estava sentado à mesa de jantar na minha frente. Estendi a mão e apertei a dele. Você está aprendendo. Mamãe demorou mais. Tomamos café uma vez. Foi estranho.
Ela continuava se desculpando e depois se defendendo das desculpas. Concordamos em tentar de novo em alguns meses. Jenna me enviou um pedido no LinkedIn e uma mensagem perguntando se a Meridian estava contratando. Eu disse que estávamos, mas que ela teria que se candidatar pelos canais normais. Ela me removeu do Facebook. Marcos e eu não falamos por 4 meses. Então, em abril, ele me enviou um pedido de desculpas de verdade. Sem desculpas esfarrapadas. Sem, isso foi difícil para mim. Apenas, eu estava errado. Me desculpe. Quero fazer melhor. Respondi. Obrigada. Quando você estiver pronto para tentar, me avise. Quanto a mim, continuei construindo. A Meridian adquiriu a TechFlow com sucesso. Integramos a equipe deles, modernizamos a tecnologia e expandimos para 6 novos mercados. Nossa receita cresceu 53% ano a ano. A Forbes atualizou meu perfil 40under40 para uma matéria de capa completa. A manchete, a bilionária silenciosa. Como Saratin construiu um império enquanto sua família não olhava. Eu a emoldurei e coloquei na parede do meu escritório. Não para eles, para mim. Um lembrete de que a única pessoa que precisa acreditar em você é você mesma. E que às vezes a melhor vingança não é vingança alguma. É um sucesso tão inegável que aqueles que te subestimaram precisam recalibrar toda a compreensão que tinham sobre quem você é. Na manhã seguinte à capa da Forbes, recebi uma mensagem de Marcos. Marcos viu a capa. Você está ótima. Eu respondi. Obrigada, Marcos. Pelo que vale, fico feliz por estar errado sobre você. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Então digitei. Fico feliz que você esteja começando a perceber isso. Café algum dia? Marcos, eu gostaria disso. Não era perdão. Ainda não. Talvez nunca fosse. Mas era um começo. E, às vezes, isso já é suficiente. A história de Saratin nos lembra que as pessoas mais próximas nem sempre nos veem com clareza. Às vezes precisamos construir nossas vidas apesar das expectativas delas, não por causa delas. E, às vezes, só às vezes, elas acabam alcançando a gente.